Olá, turminha do quarto ano B, aqui é a professora Renata. Agora eu vou explicar a aula de matemática de hoje, dia 24 de maio, e de amanhã, 25 de maio. Vou explicar as duas no mesmo vídeo, porque faz parte da lição 4 do livro A Prova Brasil. Nós iremos trabalhar as páginas 22, 23, 24 e 25. Certo? Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar na lição 4, subtrações e adições. Então, a primeira atividade é: em um aquário há 8 peixes vermelhos e 6 amarelos. Quantos peixes há ao todo? Colocando mais um peixe no aquário, quantos haverá no total? Então, são duas perguntas na mesma questão, certo? Então, agora nós vamos compreender a pergunta. Letra A. Quantos peixes vermelhos há no aquário? Vocês vão contar quantos vermelhos tem e colocar aqui nessa linha. Tem outra pergunta na mesma questão. E amarelos? Aí vocês vão contar os peixinhos amarelos e colocar aqui também. Então, são duas respostas na letra A, certo? Na letra B. Que operação deve ser efetuada para resolver o problema? Se nós vamos juntar os peixes vermelhos e amarelos, qual é a operação que nós devemos usar? Adição, subtração, multiplicação ou divisão? Coloque o X na resposta correta. Agora sim, nós vamos responder as questões aqui de cima da atividade 1. Letra A. A operação que resulta no total de peixes do aquário é 8 mais 6, 8 menos 6, 8 vezes 6 ou 8 dividido por 6. Vocês já responderam qual é a operação que deve ser feita, então aqui vai ser fácil para vocês acharem qual é a operação certa. Aí vocês vão responder a frase: há ao todo, olha um traço, que quer dizer o resultado dos peixes do aquário, tá bom? Letra B. Colocando mais um peixe no aquário, a quantidade total de peixe vai aumentar ou vai diminuir? Então, você já achou quantos peixes tem lá no aquário. Se eu colocar mais um, vai aumentar ou vai diminuir? Vocês têm que responder: aumentar ou diminuir, correto? Na letra C, para saber quantos peixes haverá no aquário depois de colocar mais um, calculamos então o resultado de 14 mais 1, 14 menos 1, 14 vezes 1 ou 14 dividido por 1. Coloca o X na resposta correta. E agora sim vocês vão responder: haverá no total tantos peixes no aquário. Fácil, né? Vamos para a atividade 2. João tinha 12 bolinhas de gude e ganhou 7 bolinhas em um jogo. Duas perguntas também para a atividade 2. Com quantas bolinhas João ficou? Paulo tem 4 bolinhas de gude a mais que João tem agora. Quantas bolinhas de gude Paulo tem? Vamos compreender a questão. A. João tinha quantas bolinhas de gude? Leia lá e coloca aqui a resposta. B. Quantas bolinhas de gude ele ganhou? Leia lá no probleminha e coloca a resposta aqui. C. Paulo tem mais bolinhas de gude que João? Leia lá também e coloca a resposta. Quantas? Então, aqui são duas perguntas, então deve ter duas respostas, certo? Letra D. Que operação deve ser feita para responder as perguntas da atividade? Nós devemos fazer uma adição, uma subtração, uma multiplicação ou uma divisão? Coloca o X na resposta correta. Pensa bem, tá? Vamos responder as duas questões agora. A. Calcule o resultado da adição para saber o total de bolinhas de gude de João após o jogo. 12 mais 7. Vai dar quanto? Coloca a resposta aqui. E coloca aqui na frase da resposta. João ficou com tantas bolinhas de gude. Letra B. Agora complete a adição para calcular a quantidade de bolinhas de gude de Paulo. Vai ver lá quantos que o Paulo tem, né? O Paulo tem a mesma quantidade que o João, mais algumas bolinhas, certo? Leia lá nas questões e no probleminha. E vocês saberão como completar aqui e aqui,
tá bom? Vamos para a página 24 com a atividade 3, que vai ser no dia 25 de maio, na terça-feira. Em um estacionamento, havia 10 carros estacionados e chegaram outros 3, certo? Tinha 10 e chegaram mais 3. As perguntas são: com quantos carros o estacionamento ficou? Depois saíram 4 carros. Quantos carros ficaram no estacionamento? Vamos compreender a questão. A. Quantos carros havia no estacionamento? Leia lá e coloca a resposta aqui. B. Quantos carros chegaram? Também está lá no probleminha. E depois, quantos saíram? Então, são 2 perguntas na letra B, portanto, deve ter 2 respostas na letra B. Quantos carros chegaram e depois quantos carros saíram? Letra C. Você acha que após a saída dos carros ficaram mais carros do que havia no início? Faça a continha aí ou pensa e coloca aqui se você acha que ficou mais ou menos, certo? Letra D. Para responder as perguntas da atividade, pode-se fazer quais operações? Adição, subtração, multiplicação, divisão. Aí, se vocês forem usar mais que uma operação, vocês podem colocar 2x, correto? Agora nós vamos responder as perguntas. Para saber com quantos carros o estacionamento ficou depois da chegada dos outros 3 carros, podemos fazer qual adição? Então, se tinha uma quantidade e chegou mais outra quantidade, vocês vão completar aqui e ver com quantos carros ficaram, certo? E vai responder a frase: o estacionamento ficou com tantos carros após a chegada dos outros 3 carros. Letra B. Para saber quantos carros ficaram no estacionamento, depois da saída de 4 deles, podemos fazer a seguinte subtração. Então, vocês vão olhar a resposta que ficou lá no estacionamento, menos 4 carros que saíram, e aí vai dar o resultado que vocês vão poder colocar aqui nessa frase também, certo? Ficaram tantos carros no estacionamento depois da saída de 4 deles. Aí, vocês já conseguiram responder essas 2 perguntas da atividade 3. Vamos para a atividade 4. A turma da escola se organizou em 2 equipes para jogar basquete. Uma foi chamada de amigos e a outra de colegas. Veja o resultado da partida na tabela ao lado. Então, aqui nós temos o resultado da partida, as 2 equipes, amigos e colegas, e os pontos de cada uma. Os amigos fizeram 36 pontos e os colegas fizeram 32 pontos. Agora a pergunta é: quantos pontos uma equipe marcou mais que a outra? Vamos ver? Vamos primeiro compreender a questão. Que esporte foi praticado pela turma? Leia lá, tá na situação problema, e coloca o nome do esporte aqui. B. Quais os nomes das equipes formadas? São 2 equipes, coloca o nome das 2 aqui. C. O que é preciso descobrir para responder à pergunta da atividade? Nós precisamos saber o total de pontos de uma equipe ou o total de pontos das 2 equipes juntas ou a quantidade de pontos que uma equipe marcou a mais que a outra. Olha lá qual é a pergunta e veja o que é que nós precisamos saber ou encontrar, certo? Letra D. Para responder à pergunta da atividade, pode-se fazer uma adição, uma subtração, uma multiplicação ou uma divisão. Vocês vão colocar aqui o X na resposta correta. Qual conta vocês vão ter que utilizar para vocês conseguirem responder essa pergunta aqui? Agora sim vocês vão responder. Letra A. Quantos pontos cada equipe marcou? São 2 equipes, então vocês vão colocar os pontos das 2 equipes, certo? Letra B. Qual equipe marcou mais pontos? Aqui é o nome da equipe, não a quantidade. Qual o nome da equipe que marcou os mais pontos, tá? Letra C. Para saber quantos pontos uma equipe marcou a mais que a outra, podemos calcular uma subtração. Qual é a subtração que nós vamos ter que fazer para chegar nessa resposta?
pegar, né, o número de quem fez mais, menos o número de quem fez menos, fazer a subtração e achar o resultado. E aqui nós vamos colocar a equipe tal marcou tantos pontos a mais que a equipe tal. Então, uma equipe que fez mais vai colocar aqui e a equipe que fez menos aqui. Aqui vai ser o resultado da subtração. Entenderam? Qualquer dúvida, estarei na plataforma ou no grupo para responder para vocês. Até mais!